Se a arca não é colocada no Nilo, a princesa não encontra o menino. Se a princesa não encontra o menino, Miriam não ia oferecer a mãe para amamentá-lo. Se Joquebede não amamentasse o menino, ele não saberia que era judeu. Se ele nunca soubesse que era judeu, ele não sentiria saudade do seu povo depois de 40 anos no palácio. Se ele não sentisse saudade do seu povo, ele nunca visitaria Israel. Se não visitasse Israel, ele nunca mataria um egípcio e o enterraria na areia. Se ele nunca enterrasse um egípcio na areia, ele nunca seria descoberto. Se ele não fosse descoberto, ele não teria que fugir para Midian. Se não fugisse para Midian, ele não teria que casar com Zípora. Se não casasse com Zípora, ele não teria um sogro chamado Jetro. Se não tivesse um sogro chamado Jetro, ele não teria cuidado das ovelhas do sogro. Se não cuidasse das ovelhas do sogro, ele não subiria o Monte Horebe. Se não subisse o Monte Horebe, ele não ia cuidar das ovelhas. Se não cuidasse das ovelhas, a sarça não ia arder. Se a sarça não ardesse, Deus não ia falar com ele. Se Deus não falasse com ele, ele não ia ganhar um cajado de autoridade. Se não ganhasse um cajado de autoridade, Deus não ia dizer eu sou o que sou. Se Deus não dissesse eu sou o que sou, Deus não diria volta para o Egito. Se ele não voltasse para o Egito, não teria 10 pragas. Se não tivesse 10 pragas, não teria a praga do primogênito. Se não tivesse a praga do primogênito, Deus não tirava o povo de lá. Se Deus não tirasse o povo de lá, o mar vermelho não ia abrir. Se o mar vermelho não abrisse, Miriam não ia cantar só o Senhor é Deus. Se Miriam não cantasse só o Senhor é Deus, Faraó não ia morrer. Se Faraó não morresse, o povo não chegava em Canaã. Se o povo não chegasse em Canaã, Moisés não subia o Sinai. Se Moisés não subisse o Sinai, não teria lei. Se não tivesse lei, não teria planta do tabernáculo. Se não tivesse planta do tabernáculo, não teria coluna de fumaça. Se não tivesse coluna de fumaça, não teria coluna de nuvem. Se não tivesse coluna de nuvem, não tinha maná do céu. Se não tivesse maná do céu, não tinha cordonizes. Se não tivesse cordonizes, não tinha água de rocha. Se não tivesse água de rocha, não tinha água de palmeira. Se não tivesse água de palmeira, não tinha Josué. Se não tivesse Josué, também não tinha Caleb. Se não tivesse espias, ninguém ia em Canaã. Se não fosse em Canaã, Deus não ia dizer entra na terra. Se não entrasse na terra, o Jordão não ia abrir. Se o Jordão não abrisse, Deus não ia vencer as 15 nações inimigas. Se as 15 nações inimigas não fossem vencidas, Jericó não ia cair. Se Jericó não caísse, Deus não ia fazer o milagre. Se o milagre não acontecesse, não ia ter juízes. Se não tivesse juízes, não ia ter Samuel. Se não tivesse Samuel, não ia ter Davi. Se não tivesse Davi o primeiro rei, Saul o primeiro rei, não teria Davi. Se não tivesse Davi, não ia ter Salomão. Se não tivesse Salomão, não ia ter Roboão. Se não tivesse Roboão, não ia ter a divisão das tribos. Se não tivesse a divisão das tribos, não ia ter 6 dinastias para o norte e 5 dinastias para o sul, e 20 reis para o norte e 19 reis para o sul. Se não tivesse reis, também não ia ter profetas. Se não tivesse profetas, não ia ter Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Eliseu, Elias, Natã. Se não tivesse profetas, não ia ter João Batista. Se não tivesse João Batista, não ia ter Jesus Cristo. Se não tivesse Jesus Cristo, não ia ter Calvário. Se não tivesse Calvário, não ia ter ressurreição. Se não tivesse ressurreição, não ia ter ascensão. Se não tivesse ascensão, não ia ter Pentecoste. Se não tivesse Pentecoste, não tinha igreja. Se não tinha igreja, não tinha Daniel Berg, Gunnar Winder. Se não tivesse Daniel Berg e Gunnar Winder, não tinha Assembleia de Deus. Se não tinha Assembleia de Deus, não tinha Pastor Cicino. Se não tinha Pastor Cicino, não tinha Gideões. Mas tem arca, tem Gideões, tem você.